sejam bem-vindos a mais um programa do Contrato Assinado, podcast. Hoje iremos conversar com um super profissional do mercado imobiliário e descobrir todos os segredos da incorporação imobiliária, compra de terrenos e desenvolvimento imobiliário. Quem vai contar isso para nós é o meu grande amigo e parceiro, João Paulo Maria, gerente-geral de novos negócios da Melnick. Como é que tá, João Maria? E aí, Vini, tudo certo? Tudo bem? Deu tudo certo ótimo. O nosso programa, né? Depois de algumas idas e vindas, né? Achando o horário aí. Passamos alguns percalços, mudança de estúdio, Exato, enfim, até exato. estamos de estúdio novo, né? Exato, Casa nova. lindo, inclusive, um muito lugar bacana, muito né? bacana aqui. Para mim ainda é fácil, como morador do bairro aqui, né? Estamos no Menino Deus, né? Pois é, né? Explicar. Sabe que eu me criei no Menino Deus, eu vim morar no Menino Deus em 1981. Que legal, Vini. E morei na Saldanha Marinho e fui mascote da Banda da Saldanha. Atuais Imperadores do Samba. Que legal. Sabe que o bairro, assim, depois a gente vai entrando em cada assunto, né? E contando um pouco de história da pessoa. Mas eu, como colorado, né? E isso faz parte do jogo. Eu sempre sonhei, quando eu vim estudar, fazer faculdade aqui, o Menino Deus era o bairro, assim. Porque, cara, tu vinha, tinha um tio, uma tia que morava aqui no bairro, na 17 de junho. E aí depois, cara, estudar na faculdade, morei no centro, depois quando eu fui pro primeiro apartamento, cara, tem que ir pra lá. E aí foi ficar no bairro aqui, sempre o bairro plano e tal, sempre foi um desejo aí de família. Eu morei de 81 até 2004 no Menino Deus. Pô, bom tempo. Não, e um bairro aí, entrando um pouquinho imobiliário, né, que bom que tá voltando cada vez mais, incorporadoras olhando pra cá, nós lançamos, Cirela lançou. O Menino Deus é um bairro fantástico, né, porque ele... Primeiro é um bairro plano, né? Exato. Próximo a tudo, tem a questão do rio, do parque. A orla. Né? Antigamente, os dois clubes ficavam aqui, Exato. Então, colorados e gremistas. Todo mundo na volta aqui, tudo isso ajudava bastante. É verdade. Muito legal, muito legal. Mas prazer mesmo estar junto aqui, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Fico a tua feliz participação. De participar, sim. Vamos bater um papo aí, contar alguns causos. Alguns causos. Bem legal, bem legal. João, eu sempre gosto de começar perguntando, né? Normalmente são corretores, pessoas do mercado imobiliário, como é que tu entrou no mercado imobiliário? Legal. Como é que surgiu isso na tua vida? Boa. Vou contar um pouquinho de história, eu falo bastante, então você vai me interrompendo, por favor, e falando, mas, cara, eu nasci numa cidade pequenininha, 12 mil habitantes, chamada Bom Retiro do Sul. E aí, quando tu tá na cidade... Retiro já quer dizer, né? Que é uma coisa retirada. Cara, porque Vale Taquari, 100 km daqui, pertinho. Sim. E aí eu sempre soube que eu tinha que ser engenheiro. Não tinha outra profissão. Engenheiro. Não quero dizer do quê. Mas eu sabia, matemática, física sempre foi coisa que eu nunca tive dificuldades. Já português, literatura... E aí, bicho, lá no interior, o ônibus ia para onde? Eu tinha duas opções. Ou passar na Federal, ou fazer uma particular, a Unicinos, que era mais perto, né? A Universidade de lá, do Vale, naquela época não tinha os cursos. E aí escolhi engenharia elétrica, cara. Queria trabalhar com telecomunicações. Pô, cheguei, passei no vestibular, não passei na URGS de cara, passei na Unicinos, cheguei lá, primeiras aulas, bicho, osciloscópio, tava fechado, assim, putz, não é isso. E aí talvez foi a minha viagem mais longa da minha vida. Tem que voltar, desculpa, aí nesse dia eu vi uma gurizada passando, assim, com uns teodolitos para fazer topografia, assim, cara, porra, os caras na rua aí, eu aqui dentro, não é o que eu quero, não dá, não tinha nem noção, bicho. Como é que eu volto? Né? E aí, de São Leopoldo a Bom Retiro, como é que eu chego para minha mãe e meu pai e diz, cara, eu vou ter que trocar de curso. Que ano era isso, João? 2003. Putz, como é que eu faço isso? Já fui. Eu sempre fui muito de pensar para frente, de olhar possibilidades. Montei toda a minha estratégia, como é que chegou meu pai, conversei, expliquei. Cara, olha só, eu vou mudar, vou para engenharia civil, vou fazer URGS, vou estudar, me dá meio ano aqui, acredita em mim, meio ano eu vou passar e no máximo um semestre tu vai me dar dinheiro, o resto eu vou me virar fazer estágio. E assim foi, passei, fui, compraram comigo, sou filho único, não tenho irmãos. Na época, engenharia não era um negócio que estava bombando, mas já era, governo Lula, já estava naquela batida de olhar assim, eu já olhava que... O mercado de engenharia teve uma fase negra, assim, né? Não tinha emprego, não tinha possibilidade, não tinha... Cara, nessa época, o meu pai olhava assim, cara, os engenheiros que eu conheço, ele trabalhava com areia, com barco de areia, assim, cara, são engenheiros que não ganham nada. Será? E engenharia elétrica na época, comunicação, internet, cara, assim, meu tio tinha uma empresa de telecomunicações que queria que eu trabalhasse. Assim, cara, tá bom, mas vamos lá, é o que tu quer, vamos embora. E aí passei, cara, vim.
E aí fiz estágio, realmente tudo que eu planejei fui fazendo. E eu fui trabalhar numa empresa chamada EPT Engenharia. Trabalhava que era assim, quando eu fui para engenharia, eu entrei na engenharia para fazer ponte, viaduto, obra de arte, sabe, coisas grandes. E aí, bicho, comecei a olhar política. Eu sempre fui um cara que gostei de olhar macroeconomia, sempre gostei de olhar para frente, o que está acontecendo, como é que o deve se compor, como é que o governo está andando. Cara, programas habitacionais acontecendo. E aí eu tinha um sonho de voltar para o interior, que isso já naquela época, né, assim, nos meus planos. E aí, bicho, como é que eu vou me formar e eu não sei fazer uma casa? Aí eu já estava com a Daiane, que é minha esposa, né? Disse, cara, eu vou fazer estágio. Na época aqui era Cirela, né? Cirela era Goldstein e Rossi. Cara, fui fazer as entrevistas e vai para lá, vai para cá. Aí fica, né? Não fui para Cirela porque não me quiseram numa obra, porque não tinha horário por causa de works. Fui assim até o limite e aí na época assim não entrei. E com a minha esposa no centro assim, João, quem sabe a mãe da minha amiga é engenheira de uma empresa pequena chamada Melnick. Dona Eunice, cara, nossa maravilhosa engenheira, trabalhou muitos anos com nós na assistência técnica da empresa. E aí liguei para Nico, que é nossa amigona, até hoje, nossa amiga. E, cara, mandei o currículo e tal, e entrei numa empresa que tinha um estagiário, João meu marido. Isso que ano já, hein? 2007, cara. 2007, final de 7, início de 8. Ali foi bem no final do ano que, então, assim, eu posso contar sempre como janeiro de... A Melnick ainda ficava naquela... Veríssimo de Matos, na casa, cara. Na casa. Porra, sabe que o meu trabalho de conclusão, porque eu estava fazendo estágio ainda, era layouts de canteiros de obra. E eu fui fazer fiz a demolição da Veríssimo de Matos lá, escavadeira e tal. Tive o prazer, né, de estar lá no início, mas comecei, Vini. Cara, pela Eixueme, eu entrei pela Eixueme, né, no mercado como engenheiro civil, né, fui lá, passei por estágio, assistente, analista, engenheiro júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior, coordenador de obras, gerente de obras, fiz toda a minha carreira em obras, né. Então, de 2008 até 2016, 2017, eu fiquei em obras. E aí, sempre seguindo, assim, era uma outra estrutura, né, na época, se parar para olhar, o Leandro Melnick, ele ia mais na obra, não ficava assim, eu entrei antes da Iven, né? Antes de ter, logo depois que teve a sociedade com a Iven, o Milton ainda ia muito no comercial. Nessa época vocês tinham uma parceria forte com a Rossi. Fortíssima com a Rossi. Vocês praticamente eram a construtora da Rossi. Exato. Eu entrei na época do Parid. Sim. Na época do Parid, estava início do Parid, eu acompanhei um pedaço, mas a minha obra que eu ficava, e era pela Eixueme também, tinha na época também, da Rossi, o Fatino, né? Era na época do Fatino. Fatino na época. E na época que eu fui entrando, fui pro Araucária, cara. Lá os pavilhões, lembra? Lá do Deville, velho. Sim. Que era um braço. E meus primeiros 15 dias eu fui pra Partec, bicho. Obras muito antigas. Quem conhece a Melnick hoje nem sabe o que eu tô falando, sabe? E aí depois fui pra Zuni Ritter, assim, tudo obras pela Eixueme. E aí depois vem a segunda fase da parceria com a Rossi, que foi o Central Park. Sim. Que aí foi quando a gente foi pra lá, foi construir. E eu fui fazer o business, como construção comercial. Foi, assim... Pô, pulo de carreira, sabe? Muita responsabilidade. Imagina, velho, uma obra gigante. Eu era novo na época. E fui me virando, fui fazendo, foi acontecendo. Conheci várias pessoas legais ao meio tempo que me fizeram tocar muita obra, né, Vini? E tu vê, toda empresa que cresce muito rápido, assim, que dá uma expansão, ela é uma oportunidade para quem tem talento e pode crescer, né? Total. Que foi o que deve ter acontecido contigo, né? Sim, eu sempre brinco, né, Vini? Brinco não, é uma coisa que me segue na minha vida. Eu tenho uma frase de vida, que é uma frase até do Einstein, que me segue, cara, sempre que quem me conhece, que for olhar o podcast vai dar risada, que já sabe o que eu vou falar. Que é o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Essa frase, para mim, ela é tudo. Então, bicho, quando tu vai trabalhando e vai construindo e vai andando, as coisas vão acontecendo e tu tem que estar sempre buscando cada dia mais fazer. E para mim, isso foi o que eu sempre fiz, e planejando. E aí vem nessa história, cara, tinha Melnick Day, né? Cara, Melnick Day, eu acho que comecei a participar no segundo ou terceiro. Eu era o gritão, né? Na época, assim, era as derrubadas. O bicho passava derrubando. Mas eu fui aprendendo ali e foi me fomentando aquela formiguinha do... Será que só obra? Será que só obra? Depois começou distratos, lembra dos picos de distratos, cara? Quem não passou por isso? Cara, e aí a Melnick... Retenção. Aí, cara, retenção, o que nós fazíamos, velho? Na época, o Michel tava entrando, cara, no time aí. O Michel deve ter entrado em 2014.
14, 15, por aí, não vou lembrar exatamente sem precisar. Quando o Michel entrou e tal, e foi bem no ano que começou a Muvuca. Cara, nós íamos sábados. Nós tinha meia hora, 1 hora para fazer retenção. Então, como eu conheci os produtos como engenharia e sempre gostei de conversar, negociar e fazer, nós íamos sábado, o Michel ficava no terceiro andar da Setting, com a sede da Melnick, nós no segundo, cada um numa sala, umas 5, 6 pessoas, cara, cliente por cliente, 1 horinha para discutir embaixo do braço, jurisprudência, como é que tu fazia, negociava e ia trocando. E aí foi uma época que a gente conseguiu reverter bem. E aquilo foi sempre tudo que eu podia fazer além de obra, eu gostava de olhar. Cara, gostava de olhar. E ainda tinha naquela época a batida de ir pro interior, de quem sabe fazer uma incorporadora, aquela história assim. E aí, um certo dia, né, aí na minha carreira tem pessoas muito chaves, primeiro lá na época da EPT, o Bruno, depois o Paulo Osório, que foi um cara que me ensinou, sem dúvida, boa parte do que eu sou hoje. Sim. É um baita líder para mim, é um cara que representa bastante para mim como pessoa. E aí vem os outros 2 caras que eu citaria, que é o Marcelo Guedes e o Leandro. E, cara, bichão, vamos trocar, conversa com o Leandro, vamos... O Marcelo Guedes também iniciou como estagiário, uma coisa assim? O Marcelo, cara, ele era estagiário não era no Breton, putz, vou esquecer o nome, abaixo do Breton ali, um grandão à esquerda ali, outras obras. E o Marcelo, quando eu entrei, cara, o Marcelo tem uma história engraçada. O Marcelo, quando eu entrei, ele era formado, ele tocava a área de projetos da empresa, cara, na engenharia, velho. Tu vê que loucura, eu também não da engenharia. E o Marcelo foi minha banca do TCC, velho. Imagina que loucura. Que loucura. Uma coisa assim, lá em 2000, eu me formei em 5 anos direitinho, em 2009. O Marcelo foi minha banca, velho. Assim, hoje são super amigos e é um grande exemplo aí de profissional, um cara que eu sou super grato. E aí lá veio esse convite deles, cara, vamos trocar, vamos vir. Aí tu imagina. Vamos botar um palitozinho. Vamos trocar, vamos tirar as botinas e botar um sapato de couro. Vamos lá, faz parte, né? Tem que aprender. E aí, bicho, eu vim em 2017 por ali, deixei minhas obras, que eu tinha na época 4, 5 obras. Cara, gente pra dedéu, uma equipe gigantesca. E deixei, fui pra incorporação ter um estagiário. Cara, mudança assim, dia pra noite, sabe? Cara, ficou assim, será que eu fiz certo? Será que foi? E aí foi, velho. Aí foi indo e eu entrei como gerente de novos negócios. Cara, na época, velho, se me perguntar índice de adensamento, como é que calculava, Vini, sabia nada, velho. Cara e coragem, cara. Cara e coragem. E vai indo. E vamos conhecendo e vamos fazendo. E no final do dia, eu até num bate-papo assim, pra mim, tudo. E aí vem, só antes do final do dia, tem uma frase que o Marcelo falou quando eu entrei assim com ele, assim, João, se um dia te falarem que sempre foi assim, tem que fazer assim, e tu fizer, tu tá errado. Cara, olha com os outros olhos, não é porque sempre foi assim. Tenta. E no final do dia, todas as experiências do cara, né, vão fazendo. Sim. E vão evoluindo, né? Eu creio muito na teoria do 70-20-10, que você deve conhecer. Não, né? Conta pra mim, essa teoria do 70-20-10 é a seguinte: 10% do que tu aprende na escola, aquela batida by the book normal. 20% no meu ler é a pós, aí é um pouquinho diferente da teoria, tá? Mas na pós, naqueles cursos, em escutar um podcast, em escutar aquelas metodologias mais diferentes. E 70% que tu é a tua vida, bicho. É o que tu aprendeu, o que tu te virou, o que tu foi. Então, nessa construção de vida, então, cara, tu vai para negócios, tu tem que saber fazer gestão de pessoas, tu tem que saber conversar com pessoas, indiferente do assunto, diferente do bate-papo. Tem que saber não que você puxa saco, isso é uma coisa que dá tudo errado. Tem que saber negociar. Cara, e negociar é negócio de vida, é o dia a dia. Sim. E assim tu vai fazendo as coisas. E aí nisso eu fui fazendo, não sabia nada, fui aprendendo. E fiz, aí depois que eu aprendi incorporação, que aí lá a parte do RI, né? O RI do projeto. RI, famoso RI. RI, cara. Muitas vezes tu vê os registradores como Cara, os caras são gente como a gente, gosta de conversar, gosta de trocar ideia. Hoje, graças a Deus, sou amigão da grande maioria que eu tenho prazer de conhecer. Sim, por trocar, por sempre e sempre levar verdade, cara. Assim, eu preciso, por isso, dá, não dá, que dá. E negociando nesse formato, assim, acho que esse é o ponto principal, assim. Eu sempre digo, assim, para as pessoas que pensam, como é que foi a tua história? É sair da zona de conforto, né? Isso aí, Vini. E andar com as pessoas boas.
Exato. Eu digo hoje para minha filha isso. Minha filha, tu tem que andar com pessoas melhores que tu. Para tu absorver, aprender, te espelhar. Exato. E é assim, eu também. Eu fui um afortunado porque eu aprendi mercado imobiliário vendo Fernando Goster, vendo Jornada. Então, nomes fortíssimos. Hoje, cara, eu fazia reunião com o Eli Horn. Era um... Pô, Eu ficava a noite inteira Exato. decorando as coisas que eu ia dizer pro Eli Horn. Ele perguntava um troço que não tava no meu... sempre assim. O cara prepara e quando Era um horror. Então, assim... Mas, claro, isso te força e Claro. te tira da zona de conforto, testa teus limites, o né? tempo todo. Mas daí tu aprende. Exato, cara. Nada é fácil. Nada é fácil. Agora, tu tem que e estar nada do vem lado de de graça. pessoas boas. Não, sempre. Cara, na verdade, quando tu pega assim coisas, eu acho que quem faz o bem recebe o bem. Sim. Acho que no dia a dia as coisas vão acontecendo no formato, sabe? Se tu não pisar em cima de ninguém, se tu souber fazer negócio, óbvio que na nossa função, e tu vai evoluindo nas questões, tu tem que saber dizer um não, tu tem que te portar. Lógico. Mas, cara, não ser FDP, Sim. sabe? Ser uma coisa assim. E eu sempre brinco, assim, falar um palavrãozinho assim, cara, tu tem que fazer a parceria. Se não for teu parceiro, Vini, Sim. e o parceiro não é o cara que só diz sim. O parceiro é o cara que troca. Aham. Isso é uma parceria. É bom pros dois. Sim. Se não for, se for bom para dois, é bom só para um, não é parceria, é fudeceria. Porque tu vai fuder o parceiro, Sim. velho. É impressionante. É impressionante. E aí eu vejo muito no mercado imobiliário, muitas vezes o cara não vê isso. Tá. Eu pego lá, vamos pegar um exemplo, tá? Vini, o que tem de negócio de terreno que chega para Mel, que a gente tem um volume gigantesco de terrenos. Sim, sim. E que tem sempre o espertinho para ganhar um por fora, bicho. Sim. Pá, é um negócio que não funciona, né, mano? E furar os olhos dos outros. Não Né? dá, É? assim, cara, não dá, né? Não dá, não Cara, acho que nisso... E aí, acho que a gente, como cadeia, se desvaloriza. Sim. Cara, se desvaloriza no ponto, assim, se eu começar a fazer um negócio de terreno contigo, tu nunca, assim, isso é uma certeza. Em todas as minhas negociações, eu nunca vou começar jogando em uma permuta 10, sabendo que eu posso pagar 20% para ficar jogando. Não é o meu estilo de negociação, porque eu acho que isso... Aí vira Brasil, né? Ambos sabem que cabe 20. Eu vou aproveitar isso que tu falou e vou fazer um relato que eu vivi agora há pouco com a tua equipe. Né? Eu acabei de participar da negociação de um terreno ali na Bela Vista, Claro. com o Bruno Pila. Uhum. E, cara, peguei o proprietário do terreno, levei lá, a gente sentou. Cara, foi nota 1000 o que eu assisti, a maneira como o Bruno conduziu a negociação. Baita cara. Cara, de uma maneira assim, transparente, clara. Não foi aquela coisa, não, vamos pisar no pescoço do cara, ou vamos tentar esmagar, ou vamos... Quando a Melnick fez a proposta, aí teve 2 reuniões, teve uma pra gente entender Claro, como é que sempre era, e a segunda o Bruno apresentou a proposta. Eu fiquei assim, caceta! O cara tá... Tipo assim, não teve margem pra achar que... Não, ô Bruno, tu podia ter oferecido mais, né? Tu podia ter... Não funciona, cara. Cara, eu fiquei impressionado positivamente, entendeu? Com a postura da empresa, com a postura do Bruno. É isso aí, E agora tá com o cliente, Isso, entendeu? é O do cliente jogo. tem que decidir o que é Exato. melhor pra ele, entendeu? Exato. E acho que Mas isso, tudo foi bem pautado, bem conduzido, exato. entendeu? Não, isso é Bruno, Guilherme, Leonardo, Ah. todo mundo tem... O perfil que a gente quer esse. Sim, e a gente tem uma questão, né? Que a gente olha muito, né, Vini? Que é o não. Sim. Cara, o não é para os dois lados. O não é pros... Não adianta fazer uma coisa para ficar se enrolando. Eu pegar um terreno para ficar 15 anos parado, eu tenho hoje um monte de dor de cabeça, de coisas que a gente fez lá no passado que eu tenho que resolver, e que nem sempre o mercado roda, o mercado... Sim. Nós estamos, queira ou não queira, estamos numa situação onde hoje, em maio de 23, nós temos alguns produtos que não estão rodando, Sim. que tem que saber Não, como jogar, né? o nosso mercado ele é tão louco que tu pode começar, né? Nós vamos entrar Claro. nesse assunto em breve, mas ele pode começar em um governo E terminar e dois depois. dois depois. Dois depois, claro. Né? E nesse meio tempo, o que tu faz? Ô, Vini, mas vamos pegar um caso bem simples nessa pegada. Tivemos o prazer, talvez, eu brinco do meu pequeno gigante, Grand Park Lindóia. Grand Park, Lindóia. Porra, Grand Park Lindóia, bicho. Eu tava rindo com o Farias, dá um abração pro Farias, nosso gerente de obras aí, que é o responsável lá junto com o Pânico, Paulo Osório do GPL. Bicho, essa obra, eu tava umas férias, fui a Punta Cana com a minha esposa. E aí, cara, na época eu tava fazendo
Colan. O que é o Colan, né? Pra quem não sabe, é o Sim. comitê de lançamento, quando a gente realmente Sim. define valores, aquela questão toda, como gerente de obras ainda. Cara, 2015 para 2016. 2015, 2016 ali. Pra lançar o GPL. Final de 16, se não me engano, a gente lançou o GPL. Final de 15 foi o Max Pass, final de 16 foi o GPL. Cara, começamos em 17 a obra. 17. Então, 17 nós estava governo Dilma, eu acho ainda, cara. Não sei se tinha trocado. Aí pode ser que tenha errado Dilma para Temer ali naquela época. Então, passou por ele. Passou por todo o governo Bolsonaro. Né? Acho que era Dilma. Então, Dilma, Temer, Bolsonaro. É isso aí. E termina com Lula, velho. Terminamos agora a última fase. Pensa, olha que loucura. E olha o preço do metro quadrado. Quando... Sabe que agora tu falou do GPL, eu me lembro de uma história lá em 99, 2000, agosto, e tinha o Ville de France ali, Claro. que era um mini GPL pra época, né? Exatamente. 10 torres, ou 11 torres. Muita coisa. E, cara, era o sonho do Dr. Sérgio Gosto em comprar tintas Renner. É mesmo. É impressionante, cara. Impressionante, cara. Aí quando eu vi, agora, passando os anos, eu vi a Melnick, Dr. Sérgio ficou sem o sonho dele. É isso aí. O terreno a gente fez parceria lá com o... Com a Arquisul, né? Com a Arquisul, com o Silveira, lá com o Paulo. Foi super legal, tudo certo. E, cara, é um prazer, assim, tu olhar, terminar, sabe? Eu tô... Cara, em obras tu vê mais o ciclo acontecer, mas na incorporação eu venho terminando o meu primeiro ciclo de obra. Isso que é legal, sabe? Porque o primeiro terreno que eu participei de negociação lá é o Arthur. Cara, o Arthur que a gente negociou. Aí tu pega depois Highgarden, cara, fazer fechamento agora, sabe? Então aquele ciclo que vem acontecendo das aquisições e coisas que tu vai trabalhando. O Highgarden nasceu meio incompreendido pelo mercado, né? Incompreendido pelo mercado. Deu uma patinada e agora a coisa mais linda, os negros brigando pelas unidades. Voltou, acho que voltou uma agora, não tem nem certeza. Não vai ficar um mês na tabela. Não fica, cara. É impressionante, cara. E uma localização que a gente sabia, né, que ia acontecer. A própria rua Luiz Luz, que a gente abriu ali. Cara, aquilo ali era uma loucura. Aí, nem sabe da história do Highgarden, mas sabe que sobrou um pedacinho de terreno lá da Luiz Luz? Não. Cara, quando a gente fez a Luiz Luz, sobrou uma matrícula, cara. 300 metros quadrados de matrícula, mais ou menos assim. O que eu faço com isso? Eu vou ficar pra sempre na minha, não dá. Aí foi com esse negociar com o cara que comprou as lojas, cara, gente boa, Fernando. Comprou as lojas, comprou ele também e eu aprovei um projetinho pra ele pra fazer mais uma loja. Que legal, ele queria fazer cara. Porque imagina, não tem como a Melnick ficar com 300 metros de terreno. Por causa das matrículas. Então, assim, as coisas que tem, né? Ainda tem muito. A cidade de Porto Alegre como um todo tem muitas coisinhas e a área pra cá é uma cidade que ela foi se desenvolvendo, né? Sim. Quando nós fizemos o Pilot Fishing do nosso IPO aí, a gente trabalhou muito a cidade, pra conhecer a cidade, quem conhece Porto Alegre, né? Eu sempre brinco que ela é quase que um jogo de 3x3. São 3 vias principais aí na horizontal e 3 vias na vertical. Por que eu chamo vertical? Porque eu sempre olho muita questão norte, sul, leste, oeste, que é o meu dia a dia. Então, o mapa, meu Google, quando abre lá o Google Maps, eu já sei. Então, tu pega a horizontal, Assis Brasil, Protásio Alves e Bento Gonçalves, que é os eixos que a gente se... Mas, assim, aí, claro, tu pega o Anila, tem um monte de coisinha que tu pode fazer no meio. E na volta aqui tu pega João Pessoa, Perimetral e lá Avenida do Forte. Se tu fizer esse mapa, tu te consegue entender a cidade de Porto Alegre. E é impressionante, João, tu vê. Eu atuei muito na minha vida como corretor, como executivo. Hoje estou mais na venda de novo, direta, com cliente. Isso aí. E é comum os clientes. Eu não atravesso a Carlos Gomes. Eu não atravesso a Ipiranga. Eu não atravesso Assis Brasil. Né? O consumidor ele tem umas coisas, uns bairrismo. Total. Né? Uma regionalidade. Total. E Porto Alegre, cara, eu sempre digo, tu ter sucesso no mercado imobiliário em Porto Alegre é pra forte, cara. É pro cara competente. Difícil. Porque são empresas fortes, né? Exato. Hoje a gente tem, por exemplo, Melnick, Goldstein, né? Plaenge, tinha Bortoncelo antes, Bortoncelo, Rossi. Tem os construtores médios, que também são aguerridos. Exato. O mercado, ele é... Não, cara, é um mercado difícil. Um mercado que não agrega... Se olhar o preço de metro quadrado... Vamos pegar o GPL como exemplo. Eu vou te falar com dados que até... Porque eu estava olhando isso há poucos dias. Pega o GPL. Nós passamos o comitê dele, cara, a um pouquinho abaixo de 7 pila. 2017. Põe nessa conta. A conta tinha que vender 2017, 7 mil. 6.700. Tu lembra quanto que foi lançado o Jardim Europa, o Cipriani, o primeiro? Lembro, 5 mil metros. 5 mil. Aí tu pega, bicho. E era um valor considerado altíssimo. Altíssimo. E os clientes diziam assim, eu não vou morar na vila não sei o quê.
E tá aí, né? ela, E tá maravilhoso, lá, né? o bairro maravilhoso. E hoje já atingiu o quê? 20, 25 mil 20, metros. 20 e poucos. Mas pega o GPL, mas ao mesmo tempo, né? Sim. Que a gente olha isso, olha a loucura do preço. Se eu pegasse INCC nessa curva, se eu botasse 6,700 em 2017, botasse INCC, tinha que estar vendendo a 10,5, 11 hoje. Eu exerço. Se tu comprasse o GPL hoje, fosse lançar o GPL, era 12 mil metros, 13. Não, mas certo, não tem. Não? Para mim, a viabilidade hoje, não passa. Com quem te entregou, com a qualidade, com a infra, cara, com todos os detalhes que tem lá. Mas, ô João, deixa eu te dar uma cutucada Bora. aqui. Bora. Vocês não exageram um pouco demais nos acabamentos da coisa? Claro, isso é um lado bom de vender, é um lado bom pro cliente. Mas, cara, o GPL é uma coisa assim que salta aos olhos. Os acabamentos, a infra de lazer. Quem é que cuida dessa parte lá? Eu vou falar assim, dentro do todo, tá? Como é que eu enxergo, tá? Vou fazer muito como o João aqui, que acho que assim, óbvio que todo o meu aprendizado é junto com o produto Melnick, e aí o cara fica meio viciado nisso, é óbvio. Mas vamos para um caminho assim. Vou te dar um exemplo pessoal total. Eu tô olhando apartamento, eu amo morar no Menino Deus, mas, cara, a distância, todo dia pra mim, minha esposa é funcionária pública, ela hoje com o do home office e tal, meu PA é pequeno, tem 3 aninhos, faz amanhã, inclusive, 3 aninhos. Cara, quando eu olho para mim, né, pro meu estilo de vida, seria muito mais fácil eu estar perto do Bela Vista. Sim. Ponto. Então seria mais perto. Sim, total. Eu olho o que valorizou o meu imóvel e tal, pô, funciona, vende rápido e tal, tudo certo. Sabe qual é o meu maior dilema? E eu já olhei alguns apartamentos nos últimos tempos. Porque tu olha, mesmo, Casa de Ferreira Fittipaldi, tu olha lançamentos nossos, não moraria na concorrência, por obviedade, mas por prédios prontos, eu olho também o mercado secundário. Tô olhando. Cara, um problemaço. Por quê? Qualidade, o acabamento. Não é isso, cara. A minha esposa, infraestrutura. Tu falou a última palavra, tu falou infraestrutura. Cara, tu pega o nosso ritmo de vida pro meu filho, pra academia, tu vai olhando, cara, a planta baixa, tudo. Ok, o que a gente se propôs como empresa? É tu morar em clubes. Tem que ter infra. Isso no longo prazo, a qualidade de vida que te gera para as pessoas a criarem isso, te faz a pessoa querer ficar num produto com essa infra. Sim. Hoje, assim, até antes de vir para cá, eu até falei um apartamento, agora há pouco. Hoje ainda, tá? 12:30, minha esposa foi dar um pulinamento, foi dar olhar um imóvel. Cara, nós chegamos um apartamento, redondinho. Academia, um pouco mais que o estúdio aqui. Não tem como. Cara, tanto que assim, nós paramos assim, parceirão, desculpa, não vou nem olhar. Não tem como avançar. Ô, João, deve ser uma tarefa inglória te atender. Inglória, velho. Fudida, velho. Pobrezinho do corretor. Mas a gente vai fazendo. Cara, mas eu concordo. Puta, porque o cara que faz conta de VPL, faz investimento, rentabilidade, tá sempre cara, olhando. Coitado do cara que tá atendendo, João. É verdade. Mas o cara é gente boa, tudo certo. Mas aí quando tu fala assim, se exageramos, pra não fugir da resposta, da pergunta e não jamais fugindo. Talvez um pouco a mais. E a gente vem discutindo isso para onde cometer alguns exageros. Tu não vai enxergar, tu não vai achar, porque a nossa mentalidade, o nosso produto é ter infra, Vini. Sim. É ter infra. Assim, se pegar o exemplo, vou pegar o Casa Moinhos. Talvez o melhor exemplo para isso. É o mais enxuto de todos. Cara, o mais enxuto, mas tu olha para o bairro Moinhos de Vento, é incomparável. Sim. Incomparável, o que tem hoje. Não, desculpa, eu estava confundindo com o Casa Vista. Tá, não. Que aí é bem enxuto. Que é bem enxuto. É bem enxuto. Não, Casa Moinhos é espetacular. Cara, Casa Moinhos, no que tange o bairro, mas ele é enxuto porque a gente tem nos outros projetos, mas no que tange um produto de alto padrão no bairro Moinhos de Vento, é a melhor infra. Sim. Por quê? Porque a gente entende que aquilo ali valoriza, aquilo encanta. Cara, tem que encantar, né? Óbvio que hoje tem das assinaturas, hoje tem os designers, hoje tem os arquitetos, tem toda essa questão que valoriza no produto de alto padrão. Mas infraestrutura é aquela vida, é aquela vivência de condomínio, aquela batida de ter um pouco, muitas vezes, do interior na vida da pessoa. Porto Alegre é uma cidade jovem, Porto Alegre é uma cidade que tem vou chamar assim de uma mixigenação de públicos. Sim. Tá? Porque tu pega pessoas que vêm do interior para fazer faculdade, poucas pessoas que tu conhece são porto-alegrenses. Sim. São caras que vieram por alguma questão, que vão conduzindo e vão ficar fazendo a vida aqui. Exato. Tá? É assim, eu vim para cá 19 anos atrás e, cara, não penso mais, não tem mais como sair de Porto Alegre. Tu acaba, já tem um filho porto-alegrense, lógico. então tu começa a criar
uma cadeia aqui. E assim eu entendo que tem essa evolução urbana de Porto Alegre, continua com uma tendência de crescimento, porque isso tende a ir aumentando, né? Tô louco para ver quando é que vem o próximo censo agora, que não saiu ainda, mas para ver essa evolução, mas é uma certeza, é uma crença que isso vem acontecendo e vem construindo. Aí vamos falando de públicos e perfis. Voltando a falar do Menino Deus, né? Olha para o bairro. Se tu parar para analisar o bairro, ele é um bairro de pessoas que se originaram do Menino Deus. A grande maioria dos filhos saiu do bairro para ir morar mais para perto do eixo comercial da cidade. Sim. Carlos Gomes, no Peçanhas ali, né? Nossa Faria Limer com Juscelino, vamos brincar assim. E aí o Menino Deus com um bairro com muitas pessoas de órgãos públicos que estão aqui perto. Sim. E agora você tá vindo pessoas... A gente pega o Sim Menino Deus, que eu tive a oportunidade de participar de toda a concepção, aquisição do terreno junto à Roteli, toda a história. Sim. Cara, o público, muita gente que quer voltar para ficar perto da Nova Orla, e aí um público, então tu começa a enxergar vamos dizer, a migração dos públicos para cada um dos bairros, né? O que vai ser aquilo lá com aquele programa de desenvolvimento aí da cidade, ali da Orla, aquele parque novo, o dilúvio? Eu acho que vai ser um negócio vai ser um troço ímpar. Não tem explicação isso, o que vai acontecer com aquela região. Eu olho assim, né, Vini, para Porto Alegre, eu acho que a gente vai ter uma nova Porto Alegre, um novo plano diretor em si, que está sendo, nesse momento, trabalhado. Estamos nas oficinas, estamos participando das oficinas. Eu tenho uma crença numa nova Porto Alegre, tá? Eu acho que nós estamos num governo muito bom. Temos um prefeito, né? Finalmente, né? Temos, acho que a gente vem, acho que, assim, o Melo eu acho ele fantástico, só elogios para ele, junto com a equipe, com o Ricardo, surpreso com o Perrone, que estava até há pouco tempo, o Vico estava levando, o Germano, cara, um cara que eles não são caras de fechar portas, eles são caras de fazer evoluções. Esse é o ponto deles, evoluir, né? E acho que esse é o grande ponto. E aí vem uma sequência de governos bons, claro, e a gente está aproveitando para o empresário, para as coisas acontecerem. Então, tu olha essas vamos dizer, PPPs, né, parcerias público-privadas, ou o jeito que for, eu acho que esse novo plano diretor tem uma tendência, se bem conduzido, se não tivermos muito, a gente tem, obviamente, Vai mudar muita coisa, Cara, João? eu acho que vão ter bons caminhos. E, primeiro, por uma questão de altura, né? A gente começa a ver uma cidade com alturas diferentes, começa a ver aprovações de projetos com alturas diferentes, tu começa a ver parcerias que vão ajudar. Como é que tu vai captar dinheiro hoje, né? Se tu pegar um exemplo claro, as últimas ações que tiveram nos últimos anos aí, tu poder comprar índice de médio e grande adensamento para no balcão, isso é dinheiro para a cidade. Sim. Cara, tu viveu, com certeza, tudo que aconteceu dos índices da cidade no passado, lembra? Cara, quem comprava, índice da perimetral, joga pra cá, troca índice coringa. Esse mercado morreu. Sim. Morreu. Por quê? Porque o índice hoje tu compra no balcão e é um dinheiro que volta para a população. Não é dinheiro para pagar conta de funcionalismo, é dinheiro que volta para investir no município. Os taxas que eles chamam, porra, eu vejo isso muito positivo. Sim. Eu sou um cara que enxergo que o dinheiro bem aplicado no município sempre vai trazer retorno. Sim. Nós estamos em uma nova Porto Alegre. Sim, e uma Porto Alegre que tem gastronomia, que tem vida noturna, que tem lugares bacanas, que tem parque. Tem shoppings novos, como o Pontal. Olha o Pontal, cara, assim... É outro gigante que, sim, eu entrei no Pontal, já estava negociado o terreno, mas participei depois da incorporação, de montar o hotel. Tá o meu papito lá, o Jornada. Jornadita, muito boa, meu papito no mercado. Cara, muito legal, o shopping tá maravilhoso lá, já deve ter ido conhecer lá, ele é aberto, cara, hard rock, todas as opções, o próprio hotel, né, o Doubletree, tá muito legal. E a gente vê essa condução, a gente vê essa história da cidade, assim, na minha visão, acontecendo. Isso é a grande questão. Vem o ginásio da Brigada por aí, né, que é Quantos andares vão ser ali? Cara, estamos na aprovação, né? Estamos em EVU nesse momento, pedimos aproximadamente 130 metros, estamos no trabalho de evolução. Vai ser fantástico. Mas aí tem muita coisa a acontecer, né? Tem que ter, obviamente tem PPP nesse assunto, tem muita coisa para a gente poder trabalhar. Mas, João, entrando mais assim no dia a dia do teu trabalho, assim, na incorporação e novos negócios. Como é que a Melnick, um dia tu acorda e, eu quero um terreno em tal lugar, ou os terrenos chegam através dos corretores? Como é que é a prospecção disso? Legal. Vocês têm um produto na cabeça, escolhe o terreno, ou o terreno vem, tu bola o produto? Como é que é essa
Vamos lá. Como é que a mágica acontece, entendeu? Beleza, boa. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico que para mim vai ser um produto que, nossa, não podia estar em qualquer lugar do mundo. O Cidade Nilo. Como é que nasce um Cidade Nilo? Vamos lá. Então, são vários assuntos. Como é que funciona essa cadeia hoje para esses novos negócios, né? Nós temos, obviamente, um land bank que a gente vem trabalhando, mas a gente vem todo dia, chega muito terreno para nós. Graças a Deus, coisa boa que tem acontecendo. Obviamente, no passado, terrenos maiores, que é muito mais fácil negociar com o Vini, com uma pessoa e resolver o assunto de um terreno de 5, 6, 7, 10 mil metros quadrados, é muito mais fácil. Mas hoje, muitos clusters. Clusters é conjunto de casas de 700, 800 mil, 1.500, que tu tem que jogar war. Simples assim, tem que jogar war e ir conquistando territórios para montar o teu território para poder fazer um empreendimento. Como é que nós olhamos, né, os terrenos? Nós temos uma cadeia gigante de pessoas que olham terrenos e nos trazem para trazer, e obviamente os melhores sempre vai ter uma concorrência. Nós temos diversos indicadores, diversas análises nossas, nós temos um sistema, todo o nosso sistema, a gente não trabalha com sistemas de mercado. Nós tínhamos todo um controle em planilha de Excel até poucos anos atrás, hoje temos um sistema de terreno de tudo que é cadastrado, quem trouxe o Joãozinho trouxe terreno tal lugar, que ele já vincula o cluster, tu vincula, a gente criou um sisteminha para fazer isso. E a gente tem por tipologia. Cada região tem uma tipologia de produto, né? E aí tu vai olhando. Acontecem alguns gaps em alguns momentos que a gente está tentando sempre readequar. Vou te dar um exemplo. Hoje, bom ou ruim, nós vendemos praticamente todos os nossos imóveis de 1 milhão e pouco, apartamentos de 90, 100 metros quadrados. Eu não tenho mais. Praticamente estou 100. Então, quero comprar um apartamento de 700, 800 mil na Melnick. Hoje não tem. Hoje não tem. Então, assim, talvez o Supreme, alguma coisinha. Mas eu vendi os 3D, só tenho de 2D no Supreme hoje. Ou eu tenho lá em Canoas. Pois é. Então, assim, quando tu olha, aí de vez em quando acontece gaps, porque tem que estar sempre trabalhando. Tu vai para uma modalidade que teve há pouco tempo atrás, que tu vai olhar, tudo era comercial. O terreno chegou, o terreno do seu João. Cara, o terreno vai ser caro, que cabe comercial. Aí depois do comercial virou os singles, né? E aí assim tu vai readequando, porque aí tudo que é terreno caro, que tu coloca single. Tu te vê comprando um terreno e fazendo um projeto comercial nos próximos 5 anos, 10 anos? 5 anos, 10 anos, sim. É? 5 anos, 10 anos, sim. 5 anos tu acha que volta? Acho que volta. Não sei se essa pergunta fosse, tu enxerga comprar um terreno hoje para lançar nos próximos 2 anos? Não. Aí, Vini, segura. Mas, com o tempo, assim, porque tu olha, e aí volta lá para aquela frase que eu fiz antes de entender a população, de como é que tá o público de Porto Alegre. Sim. Cara, continua formando um monte de dentista, um monte de advogado, um monte de médico. Precisa de lugar. Tá, temos muito, tudo bem, mas tu olha os prédios de Porto Alegre comerciais, tem vários que estão com uma ocupação boa. Sim. Terreno é localização. Assim, isso é terreno. Sabe que eu estava participando de uma roda esses dias com alguns empresários do mercado e construtores. E eu me fazendo de louco, né? E os caras, porque tu vê só, a Melnick lança a 20 mil, 18 mil metros. Eu não consigo 15. Aí eu penso assim, sim, mas onde é que é o teu terreno? Localização. Então. E outra, qual é o bom gosto, qual é o charme, qual é o projeto que tu botou no terreno? E tu sabe que quando tu falou em terreno, tem coisas que aí também vem muito feeling, né? Da batida. Assim, feeling, na verdade, para mim, talvez, e quem me deu essa explicação foi o Leandro, no bate-papo, assim. Feeling é aquele conjunto de coisas que tu tem no teu cérebro que acaba te dando isso. Quando eu assumi a área de terrenos, cara, eu tinha 2 sonhos. Bem claro, assim. Eu queria muito que a Melnick voltasse para o Moinhos de Vento. Porque eu enxergava ali um potencial mesmo com a Vola, todo mundo olhando. Sim. Cara, Moinhos de Vento é o bairro que eu quero. E Bonfim. Eram 2 bairros. Cara, esses bairros aqui, cara, eu preciso achar um belo terreno. Preciso buscar. Assim, foi o Leandro, foi o Juliano, foi o Marcelo que disseram, cara, não. Cara, mas sabe quanto que negócio? Eu entendo que ali são bairros que tem. Como eu entendo que hoje, perto de Guatemi, é um lugar que funciona, Higienópolis é um lugar que falta produto, Santana é um lugar que falta, Menino Deus a gente conseguiu e era um outro que eu tinha um desejo total de vir. Então tu olha lugares que a população em si vai... E também tem terreno que chega, como o Ginásio da Brigada. Ele chega, um negócio grande, não posso perder. Como esses Brasil, lugares grandes eu não posso perder, a gente está sempre atuando lá, sempre olhando essa região. Tu tem que conhecer a cidade. Não tem como não conhecer a cidade. Se o comprador de terreno tiver que andar de Waze,
ou o comprador de terreno tiver que usar o Google Maps para botar endereço, esse cara tá fora. Tá fora. Tá fora. Cara, tem que saber o que tá acontecendo na cidade. Tem que saber o que são as zonas de sombra, que eu chamo, que o nosso plano diretor hoje tem maluquices, né? Que tu chega numa rua 52 metros de altura, no outro lado da rua, 9 metros isso aí de altura. esculhambou tudo, aquele negócio do cone aéreo, né? Puta, Cara, por causa do acidente velho, do avião que teve. Né? Toda uma... Mas, cara, aí tu pega assim... Mas aí tu pega o próprio cone aéreo, né, da cidade, isso é até plano diretor, Vini. Porque Sim. o cone aéreo da cidade te permite, porque tu pega, né, as mesmas curvas de níveis tem no chão, tem no céu, né, pra te fazer que eles permitem. Mas, bicho, tem umas loucuras na cidade que tu pega assim, por que o Vini mora aqui? Vamos pegar um exemplo, Menino Deus. Sim. Anitta Garibaldi, 52 metros de altura, 17 pavimentos, 18, 17 pavimentos, Menino Deus, 17. A rua de baixo, esqueci o nome dela agora. 9. Cara, puta oportunidade. Eu chamo de região de sombra. Por que eu chamo assim? Tá? E é um nome que eu dei porque são regiões que os teus prédios sempre vão fazer sombra pra baixo. Não tem o que fazer, velho, porque é baixinho. Nilo, velho. Nilo Square. Olha a visão que o Nilo Square tem. Tu pega todo aquele eixo ali da Nilo até a Anitta, baixinho. Tudo baixinho. Putz, é ótimo. Então tem que saber aproveitar essas questões. E os bairros também, a mesma coisa, porque eu falei isso, Bonfim, Moinhos de Vento, são regiões. E cada bairro, cada pessoa tem sua cultura. Tu não pode trabalhar igual. Tu não pode... Aí pegando, a gente trabalha muito com o que a gente chama de unidades de negócio, né? Sim. Aí nessa evolução que eu fui fazendo, hoje, eu não atuo só no terreno de desenvolvimento imobiliário, não só em novos negócios, assim. A gente atua no que a gente chama de unidade. A gente vai dar uma estrutura matricial, né? Tem que abrir um pouco o teu mindset, assim, cara, como é que tu dá, porque a gente cria um apoio com as áreas de produto, que o Thiago, nosso gerente de produto fantástico lá, se tu conhece, Thiago em Guaranha, um grande amigo, é o cara que pensa o produto de forma diferenciada, Thaís no marketing, Claudinha na parte de licenciamento, prefeitura. Então, essas áreas a gente está sempre atuando de forma matricial, porque assim, é sempre trocando ideias e a gente tendo, quem toca unidade de negócio, que é o Vini Anderson, focado assim, cara, como é que eu faço esse negócio acontecer em todas as áreas? O apoio com eitoras, a próxima coisa imobiliárias, trocar ideia, fazer as coisas acontecerem. É quase uma orquestra. Na verdade, sim. São vários instrumentos tocando uma música junto. só. E aí, se tu pensar, Melny, como uma empresa grande, se ficasse só lá com os gurias e com o Marcelo, bicho, fica um gap. Então, tem que ter pessoas que façam esse meio campo de todas as áreas para justamente fazer acontecer. Que a gente é transformar uma empresa grande em várias empresas pequenas, que tem um dono, né? Sim. Eu tenho produtos que eu me considero dono, porque indiferente da área que for, desde engenharia, desde produto, de marketing, de aprovação, licenciamento jurídico, são meus produtos. São filhos que eu tenho que criar e eles têm que sair certinho e sabendo que é um filho que vai ficar 15 anos, 12 anos na tua vida. É desde que tu comprou o terreno, fez a obra, lançou a obra, construiu. E depois toda a assistência técnica tem que estar controlando, porque é uma empresa. Cada projeto é uma empresa, né? É uma SPE, né? Então, assim, tem que ser direitinho. Incorporação imobiliária é pra forte. Pra caralho, é só pra forte mesmo. Assim, eu admiro muito, assim. E brincando, né? Com o dinheiro dos outros é mais fácil. Porque imagina, cara, é muita coisa, é muito detalhe. Tu vai pegar os acompanhos do teu empreendimento, como é que ele tá acontecendo, como é que vai ser. Cara, vamos lá, Melnick Day. Como é que tu vende? Vale a pena vender? Qual é o presente que tu vende? Qual é o desconto que tu dá? Qual o limite, sabe? Se não valesse a pena, não tava na 12ª edição, né? Óbvio que vale, óbvio que é um baita negócio. E o cara vai mudando o meu Nick Day, né? Pô, eu comecei lá derrubadas. Aí depois setor central de reservas. Sim. E hoje, nos últimos 2 anos... Vai ficando cada vez melhor, né? Impressionante. Melhor, cara. E esse ano eu tive o prazer de estar nas aprovações, cara. Que tu dá realmente a velocidade. Tava eu, Felipe e Heitor na rede ali. Que na época que eu era concorrente da Melnick, eu ficava muito puto com esse Melnick Day, cara. Que bom. Cara, nós começava assim, quando... vai ter a porra do Melnick Day. Nós já começava a ficar num ódio, numa raiva. Vai parar o mercado. Aí durante o dia passava, via aquela fila, assim, tomar no cu, não tô vendendo porra nenhuma. Porque, cara, o mercado inteiro para e a concorrência fica no mínimo uns 60 dias, cara, sem vender. Uns 30 dias é certo. Não, 30 dias antes e 30 dias depois, porque tem a ressaca, né? Daí o cara anda... Desculpe. É impressionante, o Melnick Day é impressionante, cara, na cidade, assim. E até sabe que quando tu para pra olhar Melnick Day, pra mim, até quando a Carla Faquin faz os nossos vídeos, ela pergunta o que é Melnick Day, né? Pra mim, assim, é uma batida que envolve muito até a questão da cultura
mais antiga da Melanie, assim, é sentimento. A gente tem a música que é Melanie, que é Sim. Cara, é calor, é corpo, É uma cultura da empresa, né? Que é cara, impressionante. Assim, exatamente. E tu vai para as aprovações para tirar. Pô, esse ano, cara, só eu aprovei mais de 70 milhões de VGV no dia ali, sabe, cara? E vai, revisa e vai. E o que vem pela frente, João? O que vem aí de mercado? Que tu possa falar, óbvio, né? Não, nos próximos 3 anos aí, o que... Cara, vem muita coisa legal, tá? A gente tá, assim, olhando muito. A gente vem olhando também, entendendo a questão de riscos e... Deu um... Assim, quando a gente olha, né, Vini, como mercado, começa a olhar, tem que também controlar, olhar a macroeconomia. Nós começamos falando disso e vamos encerrar falando disso. Isso, tu tem que saber controlar e entender o que vai acontecer no mundo. Olha a tua taxa de juros. Tem que olhar, quando tu passa no universo de 3 anos é curto prazo. Lógico. Eu tenho que readequar meu land bank. Eu tenho que readequar meus lançamentos. Se tu pegar nos últimos lançamentos, 70%, 80% são de terrenos que a gente comprou há pouco tempo, porque são terrenos meio incontestáveis. Sim. Tá? Assim, nós não vemos lançando dúvidas. Talvez o último terreno um pouquinho mais fora seria talvez Supreme Alto Central Park, que igual era um produto que se tu olhar pela posição, pela tipologia do empreendimento, localização, é ímpar. Ímpar. Então, assim, tu tem que estar bem localizado, tu tem que estar bem colocado. Localização. Sim. O que a gente está fazendo é isso. E aí tem que ter também um controle de riscos. Não dá para te querer botar um bi em VGV no mesmo empreendimento nessa hora. Tu tem que estar olhando de forma estratégica. Tu falou agora de um lugar que... Até quero te perguntar isso com toda a tua sabedoria do assunto. O Central Park ainda é um lugar... Vai bom vender muito ainda. Não, mas é um lugar ainda incompreendido, né? Total. E é meio louco isso, né? Porque... E é um lugar... Cara, muito próximo de tudo, bicho. É super Cara, eu não bom. entendo como é que aquele troço não explodiu ainda. Não. Por exemplo, que nem... Ele tem tudo pra ser um Jardim Europa. Bombar que nem o Jardim Europa bombou, né? Não tem Iguatemi, né? Mas ele tem uma região muito bacana, fácil localização, fácil acesso, PUC do lado. Cara, falta ainda conveniência. Né? Quando tu falta conveniência. Vamos pegar 2 condomínios que também... Não, um foi um estrondo de venda e o outro amadureceu depois. Terra Mater e o Terrara. Casa, bicho. Casa. Só que aí hoje, casa. Tu não quer morar numa casa? Todo mundo... Eu sou fã de apartamento, bom, eu confesso. Tudo bem, mas tu olha pro programa... Cara, uma galera gosta de morar em casa, Vini. Onde é que tu põe casa em Porto Alegre hoje, meu irmão? Pelo preço do terreno, pelo que tem que fazer, tu perde potencial construtivo. Então, acaba te fragilizando, caso. Salve a questão da Belmundo, que vai botar lá terrenos e lotes gigantescos do Cristiano Fischer. Mas, cara, o Central Park, para mim, é um bairro que ele sempre vai ter vida, ele tem muito tempo de comercialização, muito tempo de ano. A gente vem preparando vários lançamentos. Pois é, a Melanie que vai fazer um movimento forte ali, vamos. Na hora certa, no momento certo. Claro. Sim. Então, assim, quando a gente olha, vamos fazer uma analogia. Hoje, no dia 16, 17 de maio de 23. Tu lança o empreendimento do Central Park, lança o empreendimento no Bonfim. Sim. Então, assim, vamos, tá perto de lançar, né? Mas, cara, tudo aí. No nosso próximo 3 anos, obviamente, o Central Park está junto. Mas aí com tudo trabalhado, construído, pensado, assim. São crenças, né, Vini, de onde colocar, de como colocar, de posições a serem trabalhadas na cidade. João, e Guaíba, hein? Tá lá a Ponte Nova, a Melanie que tem lá um empreendimento que foi um case mundial de impressionante a adoração que as pessoas e a vontade que as pessoas têm de morar no... Eldorado é um lugar que a gente tem toda uma questão. O Masterplan tá por aí logo. Vem mais coisa por lá. Aquilo claro. Ali vai ter uma transformação imobiliária. Acabamos de voltar a falar de casa, né? A gente vai, Sim. Para mim são 2 exemplos claros. Se tu quer morar em casa hoje, ou tu vai para zona leste da cidade, ou zona sul da cidade de Porto Alegre, questão de trânsito, ou tu pode facilitar que toda a cidade de Porto Alegre, o centro geográfico, não, o centro econômico da cidade está muito mais perto de uma saída. Tu pega Canoas, olha que sucesso que foi Canoas nos nossos empreendimentos que a gente lançou, nosso grande parceiro Arcade aí. Cara, Eldorado, tudo que tem de 15 minutos tá na mesma... muito mais perto. Não, e tem os catamarã ainda, né? Tudo, sim. Então, Ele troço atravessa o rio. É uma tendência gigantesca, né? Eldorado acontecer, tem
nós temos ali vários hectares ali, mais de 200 hectares ainda ali de terrenos para fazer e Sim. logo teremos novidades, sim. Esse é um... E a Zona Norte também, né? Zona Norte é onde está a população de Porto Alegre. É a Zona Norte. A Melnick tem bastante coisa para lançar ali, né? Bastante coisa, bastante áreas. Fechamos Que é boas bi? áreas. Estamos falando, hein? E se pegar todos os terrenos da Zona Norte, mais em VGV mais. Sim, então tem muito tempo de Zona Norte, tem muita coisa para acontecer, logo a gente lança um próximo ao Bourbon Valley ali, então a gente tem bastante coisa boa vindo, assim, cara, nós temos muitos terrenos bons. Tá aí, até quando tu acha que a Melnick vai nadar de braçada, assim? Porque, tipo assim, Cara, se a gente fosse fazer uma pesquisa eleitoral, assim, cara, a Melnick tá muito na frente e eu vejo assim, não só na atualidade, no passado recente, né, que as outras empresas diminuíram um pouco, algumas chegaram, ainda estão meio que conhecendo a cidade, e a Melnick mandando bala. O que eu enxergo assim, né? Essa resposta é super difícil. Primeiro porque tem todo... Quem não tem humildade... sem ser arrogante, mas é uma verdade incontestável hoje. Pode ser, assim, a gente está feliz com o que a gente está fazendo, a gente tem que continuar fazendo. Somos, talvez, a nossa maior orgulho e felicidade, né? Uma empresa de capital aberto, de Porto Alegre, liderada por pessoas de uma família fantástica, que eu tenho a agradecer na minha vida, com pessoas próximas à família, de muito tempo de casa, que veste essa camisa com toda... que eu já brinquei para a própria família, que eu tenho tatuado, assim, não sei por qualquer coisa que a gente sairia da companhia. Sim. E aí tu olha para cá e a gente está trabalhando com humildade para fazer os melhores pratos possíveis. Nunca vamos agradar todos. A gente não pode esquecer nunca, no nosso mercado imobiliário, a nossa indústria talvez é a indústria mais difícil do mundo. Sim. Qualquer indústria que tu for, a indústria está ali, chega a manufatura, sai produto. Sim. Nós, literalmente, a cada obra, tu pega toda uma estrutura, uma indústria, leva para um terreno, constrói aquilo, e a indústria vai embora e o teu produto fica. É sem dúvida coisa para louco. E aí, tu acertando, enquanto eu estiver acertando, enquanto eu estiver conseguindo chegar que vai ter realmente uma boa participação, né? um bom market share do mercado, né? Acho que esse ponto, o trabalho com a própria M-Partners aí de alguns incrementos e trabalhando, conhecendo o teu chão, é o teu ponto principal. E a expansão regional, territorial, está acontecendo. Está acontecendo, né? Já tem algumas notícias que tu já conhece, já está no mercado. Sim. E, cara, tem que ter humildade também para isso. Por que a gente vai sair fazendo um prédio Melnick em Curitiba? Bicho, sabe que eu vivi isso na carne na minha época de Cirela, né? Cirela, bicho. Cara, olha a quantidade de coisas que tem. Assim, tu pega... As expansões no passado foram... Vamos pegar talvez em outro... tenebrosas. Cara, vamos pegar Minha Casa Minha Vida como exemplo claro. Cara, nós somos gaúchos que vivemos. Cara, parede de concreto com sacada. Nosso clima. Pedir pra dar dor de cabeça, velho. Sim. Pedir pra dor de cabeça. Então tu tem que... E não botar churrasqueira. Sim. Não dá pra fazer isso. O nosso público, quando tu vai aí, tu desvaloriza, é preço. Tudo é mercado, tudo é possibilidade. Tem que conhecer, tem que saber o perfil, como é que as coisas acontecem. Cara, não pensar em sul, norte, leste, oeste, na cidade de Porto Alegre. São coisas assim. Então, assim, o meu entendimento, e com toda a humildade, a Melnick conseguiu crescer porque ela conhece o que está fazendo e principalmente, ela busca e enxerga uma coisa que nós acreditamos muito da cidade de Porto Alegre. Indo e voltando no mesmo tempo, assim, cara, que a gente chama assim, que a gente chama de transformação do município. É quase que um compromisso. Total. Tipo assim, nós vamos construir, nós vamos produzir, mas nós vamos entregar um negócio fabuloso para a cidade. Exato. Pega a nossa praça do Eucalipto aqui pertinho. Sim. Cara, o meu pequeno ama ir para ali. Ele volta da escolinha dele e quer ficar, cara, um guri de 3 anos que ama aquele ambiente. Então, tu olha para essas questões, essa transformação de buscar... Se tu não acredita, assim, eu quero vender meu apartamento. Aí tu cheguei lá, o Vini chegou para vender meu apartamento. Ah, mas tem uma infiltração aqui. Por aí, cara. Valoriza o que é teu. Sim. Onde é que é teu aqui? Nossa cidade. Vamos valorizar e não vamos... Cara, se a concorrência faz um bom produto, um bom negócio, putz, que legal. E vou dando exemplos. Pátio 24, da Maiojama. Que espetáculo. Sim. Que espetáculo, que legal. Ficou bacana aquilo. Ficou bacana, o lugar que tu sente bem, acertar a mão com os guris do Reusser, com o Lucas, com o Bruno ali, do Reusser.
com as operações. E ali é uma região, assim, que já tinha um histórico bacana de boa Exato. gastronomia, né? Tem aquele Não, tartare, tem o exato. rock, tem... E aí tu vê também E aí junto... tu traz uma modernidade, né? Isso, Vini, aí tu vê como um empreendimento muda uma região. Sim. Cara, mudou o eixo. Hoje a Nova York, olha a diferença que é a cidade. E é isso que a gente vem buscando fazer. Olha o que vai ser o Nelo Square pro local. Olha o que vai ser o ginásio para fazer aqui. O ginásio eu tô muito curioso para ver. Cara, maravilhoso. Acabei de contar uma consultoria que fez o Italy. Cara, pra ter uma Sabe ideia, que eu moro, não sei se tu sabe, eu Não. moro no LinkedIn. É mesmo, não Que sabia. eu passei a chamar, eu rebatizei o LinkedIn. Agora ele é Cidade LinkedIn. Cidade LinkedIn. Boa, é boa. Ele boa. é o Cidade LinkedIn. É verdade. O Michel fica louco Fica quando eu louco, falo mas isso. É verdade, muito boa. Ah, pai, Cidade Nilo, aí não tem nada de novo. Cidade LinkedIn, lá tá pronto. Tá pronto lá, é verdade. E- Que agora inauguramos o Moinhos, vai ser uma Cara, passada lá, cara. Hospital. excepcional. Cara. Não, essa é batida. Sim, aí pra finalizar, na minha brincadeira, né? Também eu brinco, já falei isso pro Milton até brincando. Bicho, eu sou o melhor funcionário dessa empresa. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e comprei eucalipto. Então, tu vai fazer isso, Te cara. devolvi Te quase devolvi tudo. tudo. Você trabalhei de graça É pra isso aí, ti aqui. é Então, isso a gente vai conduzindo Bom, e fazendo, João, né? Nosso programa tá chegando ao fim. Beleza. A gente falou de Passou várias coisas. rápido, Eu velho. prometi que eu não ia falar dos teus frangos no Galácticos. Não, né? isso aí é grato ao nosso amigo Felipe, né, velho? Que essa aí ele nos arrebentou total, Hein? né, velho? Bah, Cara, o que Galácticos loucura. é sensacional, Sensacional né? essa brincadeira. Tô louco pra que chegue o ano que vem de Pra novo. te brincar de novo lá, então tô começando já. Eu, se bem que eu não tive coragem de entrar em campo. Mas imagina. Fiquei na torcida ali. Assim, dessa brincadeira. Mas fardei. Vou- Fardar eu fardei. Eu nunca vou esquecer. No outro ano, o Felipe chegou assim: João, eu tenho duas coisas pra te falar. É. Uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. Você, sério, Filipão? É. Sério, João? Tá bom. Aí aquela cara dele, né? Tudo bem que ele começa a puxar o cada boca, Sim, porque sim, lá sim, vem sim, bomba. sim. Assim, João, nós vamos jogar bola. Eu sei que tu adora futebol. Com o Tinga, com o Dunks. Ah, velho, que legal. Muito legal. Só que é contra. Só que tu é o goleiro do nosso time. Assim. Ô, cara, isso é... Não, eu brinco contigo o negócio do frango, porque, cara, tem uma cena que me chamou a atenção, João. Foi no primeiro jogo. Cara, tu sofreu muito quando tomou um gol, cara. Ah, óbvio. Cara, eu olhei assim... Cara, o João, ele tá levando muito a sério mesmo. Mas tu vai entrar pra não levar a sério, bichão? Cara, não tu dá. tomou um gol e eu achei que tu fosse chorar, cara. Tu baixou a cabeça, assim, ficou Fica triste. puto, cara. Porque foi uma bola que tu quase defendeu, mas foi gol. Assim, Cara, assim, pá, o cara nós tá tá- levando. nossa, que nós As queríamos. veras, como As diz. veras. As veras. Aí, mas é bom, cara. Assim, essa é a batida que dá, né? É isso aí, brincar muito assim, legal. cara, apresentando. Isso é bom. Mas, João, muito obrigado mais uma vez. Acho que o programa ficou sensacional. Que legal, Vini. Foi um bate-papo aí bacana de mercado, de Melnick, de terreno. Não, Espero que o pessoal aproveite bastante. Tá boa. Vida longa para Melnick, Pra né? nós Que a aí, gente né? continue Sendo parceiro de trabalhando e negócio, fazendo a cidade se transformar. Não, Vini, eu que agradeço muito a oportunidade. Isso é uma coisa que eu curto. Eu sou um cara que gosta desse tipo de questões, gosta de trocar ideia, gosta de conversar, gosta de falar, falo bastante. Sim, acho sim. que se percebe bastante isso. A gente é super aberto, a gente veste realmente a camiseta e acredita muito no mercado imobiliário, acredita muito em Porto Alegre, acredita em pessoas. Então, Sim. quando a gente olha para cá, acho que tudo que o contrato assinado tem aí de trazer para cá, de trocar, tomara que as pessoas possam cada vez aproveitar mais, trazer bons exemplos. E comprem Melnick, quiserem comprar, estamos lá, nossas imobiliárias, nós estamos aí É para isso aí. vender, quer trazer terrenos@melnick.com.br, então tá aí também as E oportunidades. eu vou divulgar o telefone do João para os corretores atender ele e achar um apartamento. É isso aí. Eu agradeço. Um abração, meu irmão. obrigado. Tamo junto. Obrigado.